eu vou... Ai, meu Deus, eu corto. Não, relaxa. Não, eu corto. Corto. Tá. Tá, primeiro assim, a gente... É óbvio que se a gente fosse abordar a tua trajetória ministerial, não ia dar num espaço muito pequeno, né? De tempo que a gente tem para entrevista, né? Ainda mais que a gente teve que improvisar porque não tinha, a gente não consegue arranjar um lugar para conversar, né? Mas dentro do que eu fiquei pensando em conversar com você, primeiro eu queria apresentar. Para você que está assistindo o nosso vídeo, essa aqui é a Sônia Prado. Ela, junto com seu marido Celso, são os fundadores da comunidade Vinho Novo, entre diversas outras igrejas aí pelo mundo, do qual eu faço parte, eles são os pais. E hoje a Sônia, queria que você falasse um pouquinho de aonde você está hoje e qual é o projeto atual do seu ministério. Bom, há uns 5, 6 anos, eu acho, atrás, Deus tem colocado no coração do Celso um projeto que chama Refúgio Secreto. Cidade Refúgio, e que nós temos denominado Refúgio Secreto. Então compramos um sítio em Anápolis, entre Anápolis e Goiânia, bem centralizado, porque queremos atingir com esse projeto todo o Brasil, né? Uma coisa mais, um ponto mais estratégico. E então o nosso projeto hoje, que nós estamos caminhando, não teve início ainda, estamos preparando a estrutura para que Deus possa derramar o vinho dele. E, então, estamos trabalhando com pessoas com depressão, pastores, que nos perturba muito, são de pastores suicídios, com depressões, e o que nós ouvimos também de pessoas que estão fora, a igreja que está fora da igreja. Pessoas que estão feridas, queremos gerar essa estrutura, que a pessoa possa encontrar com Jesus e Jesus trazer essa cura para ela, sabe? Então hoje o nosso projeto é mais voltado para isso. Então estamos bem no início, não começamos ainda, né? Estamos gerando estrutura física para poder receber esses pastores e Deus começar a fazer uma obra. Independente de ainda não estar efetivamente funcionando, parece que ainda assim tem muitas visitas, né? Pessoas vão lá muito conhecer. Porque a gente já tinha um relacionamento, nós nos convertemos, somos goianos, né? E nos convertemos em Goiás, fomos ungidos em Goiás. Então, houve apesar de ser muito poucos espaços, mas tivemos bastante conhecimento, né? Em Goiás. Então, quando as pessoas sabem que a gente está lá, então... eles têm nos procurado, existe um conhecimento muito grande do Celso como pastor, como uma pessoa que já marcou. E de uma certa forma, o Celso foi um modelo, um incentivo para a nossa igreja, que era a primeira igreja batista de Goiânia, para os jovens, saímos muito jovens para missões, com 3 filhos, sem muita estrutura financeira, não tínhamos estrutura financeira, mas ele era muito ousado. E aí sempre foi assim, aquela pessoa que as pessoas admiravam pela coragem dele de largar ousadia, tudo, né? De enfrentar naquela época um país comunista. Então, aproveitando que tu está entrando nesse assunto, então fala um pouquinho, porque parece que houve vocês se conheceram muito jovens, né? E casaram, e o Celso aceitou Jesus. Eu lembro que a história que ele me conta que foi lá nos pastos, né? Lá com os seus bois, né? E ele falou para Jesus que ele queria fazer algo para o Senhor. E parece que ele viu uma página de um... Foi bem antes da gente se converter. Algumas vezes ele acordava chorando, querendo servir Jesus, né? Nós éramos na igreja católica e às vezes a gente pensava, não, então você vai ser padre, eu vou ser mártir. Mas um dia ele estava no curral, mexendo com o gado, e ele deu um vento, o vento bateu na revista e caiu em Moçambique. E naquela hora, Deus falou para ele, eu vou te levar para Moçambique. E ele tentou ir pela igreja católica e não conseguiu. Depois fomos para o seminário, nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus. Amém. E ele tentou então ir para a África. Quando ele foi para a África, a primeira vez que abriu, uma porta que abriu para nós foi Guiné-Bissau, e ele sabia que não era lá, era Moçambique, porque Deus tinha falado com ele antes dele se converter,
numa página, Deus falou para ele, eu vou te levar para lá. Então foi um dos ministérios que nós tivemos mais marcantes da nossa vida, né? Foi o nosso primeiro ministério. Isso é mais ou menos que ano? Foi 1979? Não, eu acho que foi em 83, 82, por aí. Nesse período lá, Moçambique, ela estava naquele período do comunismo muito bem forte lá, né? Bem forte. Era perseguição era muito grande lá, perseguição. Né? Nós fomos expulsos do país, né? Nós tivemos... risco de morte constantemente. Muito. Eu fui presa, ele foi preso, outro dia nós dois fomos presos, apanhamos. E os filhos lá, os três, todos pequenos nessa época? Filhos lá. A idade ali entre... A Sara fez 2 anos lá, né? Então eu fui, a Sara não tinha nem 2 anos, o Thiago 4 e o Fabiano 6, que a diferença deles é mais ou menos 2 anos e meio. Então o Fabiano devia ter uns 7 anos. Quanto tempo assim, eu sei que você foi e voltou algumas vezes para a África, mas entre saídas e vindas, quantos anos você ficou trabalhando na África? 15 anos. 15 anos na África. E o que é mais interessante é que esse projeto que vocês começaram em África continua até hoje. Até hoje. Hoje Deus tem colocado no coração do Rafael, nosso genro. Que vou entrevistá-lo. Se você estiver assistindo, você será entrevistado. E ele colocou no coração do Rafael que seria desentulhar poços, porque o Celso é muito assim, ele vai, faz o trabalho, ele sai... Apóstolo. Abre e trabalho. depois, como nós fomos expulsos, nós ficamos um tempo privados de entrar no país, né? Depois houve a mudança, nós voltamos algumas vezes, mas o Celso nunca... Ele largou aquele lá trabalho, ele deixa, né? E o Rafael, então, sentiu no coração de desentulhar poços. Então ele foi para lá, ficou lá 6 anos, fez um trabalho espetacular, a Sara e ele. E Sara é a filha da Sônia. Minha filha, e eles ficaram lá 6 anos, estão voltando agora, e o coração deles hoje é voltar para Angola, que é o outro país onde nós moramos. E esse trabalho do Rafa que ficou lá, que hoje está abrangendo essas igrejas, que, se eu não me engano, é mais de 100, né? Aí é umas 300. 300 igrejas que foram fruto do período que vocês estiveram lá. Foi. Porque na época da perseguição a igreja cresceu muito. Não são igrejas grandes, mas são várias. São várias pequenas igrejinhas, né? Porque com a perseguição as pessoas eram mandadas para um campo, outros campos, e ali eles começavam uma igreja. Então, não são igrejas de 1000 e tantas pessoas, mas são igrejas pequenas, em aldeias, né? E são igrejas bem firmes. Glória a Deus. E aqui no Brasil, vocês também tiveram abrir alguns trabalhos em alguns lugares do Brasil, né? O nosso primeiro trabalho nós tivemos em São Luís Montes Belos. Ficamos ali durante 3 anos, num período da África, né? Entre Angola e Moçambique e Angola. Ficamos 3 anos em São Luís Montes Belos. Depois fomos para Bebedouro, fomos para a África, depois voltamos para Bebedouro, que hoje tem uma igreja onde está o seu filho, o Thiago, está lá. Está lá. Hoje o Thiago, meu filho, está em Bebedouro, numa igreja que nós começamos também. Eu não sei marcar data. É muito... não precisa marcar data, mas... Aí depois fomos para a África de novo, voltamos e começamos então a vir um novo, foi onde nós estabilizamos... Por mais tempo, né? mais tempo, ficamos cerca de 20 anos. Eu acho que é 22, eu também não me recordo. Mais ou menos assim, porque depois daqui nós saímos para o Nordeste, onde nós ficamos 2 anos. Antes de começar esse ministério, o Celso queria que a gente fosse para o Nordeste para... passar um tempo no Nordeste, né? Então nós tivemos 2 anos no Começou um trabalho lá também. Tem um missionário lá, que já fez a entrevista com a gente aqui. Na realidade nós fomos treinar obreiros locais e acabou surgindo uma igreja, graças a Deus, num lugar que não tinha nenhuma igreja evangélica. Na realidade tem 2 igrejas. Certo. Uma é no Canastra, que é uma aldeia, uma vila, né? E outra numa vila um pouquinho maior, que é no Feijão. Que é o Baluarte, né? Me falaram que é Baluarte, que Feijão é apelido, né? Você sabe que eu nem sabia o nome. Eu também fui saber na entrevista com ele. Eu não sabia nem o nome. Então, assim, pensa em parar, como é que é o sentimento? Olha, eu e o Celso temos conversado, mas parar não. Nunca? Não dá, né? Não dá. O amor a Jesus é muito grande, né? É muito grande, e eu tenho falado assim que é onde eu vou, às vezes por causa do Celso ser um sonhador, e eu vivo o sonho dele, né? Eu só procuro entender assim, Deus, hoje eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Então, amém. Procurar servir Jesus naquele lugar que eu estou, na hora que eu estou, mas parar nunca. Estamos ali, às vezes difícil esse período, mas sempre trabalhamos com uma igreja local, né? E hoje não estamos trabalhando diretamente com uma igreja local, mas estamos nos preparando para trabalhar para as igrejas, né?
Então, às vezes vem essas coisas no nosso coração, mas nós temos convicção de que é um tempo, que é tempo de Deus, que Amém. hoje há uma necessidade, a igreja precisa desse referencial, a igreja precisa desse ponto de refúgio, sabe? A igreja hoje precisa muito de cura, né? De refrigério, de ter um lugar onde ela vai ter um encontro com Jesus, porque nós queremos que essa cura pode ser psicólogo, mas é um encontro com Jesus. Quando Jesus entrar no coração da pessoa, ele vai conseguir tirar e trazer a cura necessária. E nós já existe lá na fazenda esse lugar. Nós construímos um salão, não é um salão para reuniões, mas é um salão muito bonito. E eu não sei nem se tem fotos, depois você pode... Não, eu vou pôr foto nos vídeos, inclusive esse salão é o que tem a pedra do altar. Se você procurar no canal, Raízes, série Raízes das músicas antigas que o Thiago Souza está gravando, ele grava lá. Que seria de mim se não tivesses me alcançado? Onde estaria eu se não tivesses me perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo, sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor. É isso mesmo. E lá então assim, a gente preparou, seria esse salão e tem dois quartos com banheiro, uma cozinha. E se a pessoa quer ir para lá, e algumas pessoas pastores já têm ido, ficam lá 2, 3 dias, uma semana, buscando a Deus. Então já existe um pontapé inicial. E é interessante você ter uma referência de um lugar de transformação, de renovação sem placa. Porque talvez essa questão da placa, de repente, cansou muita gente. A religião, às vezes, cansa. E eu acho que essa questão de eu vou buscar o Senhor sem nenhuma placa, sem nenhuma denominação por trás daquilo. E a gente, assim, nós ficamos muito tempo aqui no norte, né? E às vezes você fica meio por fora daquilo que está acontecendo nas igrejas atuais. Mas são mais pessoas, muitas pessoas que estão sem igrejas, desigrejados, né? E pessoas que serviram a Deus, que fizeram grandes coisas, que marcaram uma geração e que tiveram uma decepção, com toda a estrutura e que hoje estão recuados. Então esse hoje seria o nosso alvo maior. Está trabalhando com essas pessoas, elas terem um lugar onde elas vão ter esse encontro com Jesus, né? E depois voltarem para uma igreja e continuar servindo a Deus. Amém. Restaurar sonhos. Esse é o nosso projeto. Amém. Quero agradecer, Sônia, muito obrigado. Você realmente, para mim, é uma referência. Tem sido um prazer servir aqui nesse lugar. E eu vou deixar no final do vídeo o contato do Refúgio Secreto. Se você quiser ajudar a construir esse sonho para tratar pastores, missionários, homens de Deus pelo Brasil que hoje estão sofrendo por situações emocionais, decepções, ou até mesmo foram abandonados por igreja. Esse é um lugar de restauração. Nós vamos colocar ali o telefone, até mesmo a conta bancária, se você quiser ajudar a gente. Então, eu conto com você. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Amém. Amém.